Supreme Magus. Volume 1. Capítulo 11. Encontros, 1. Antes de começarmos, inscreva-se no canal e deixe o seu like. Isso ajuda esta história a chegar a mais ouvintes. Agora, vamos ao capítulo. Durante os dias seguintes, Lich fez várias descobertas sobre as mudanças pelas quais ele passou. Seu corpo parecia mais leve que nunca, todas as suas habilidades aumentadas, todos os seus sentidos mais afiados e avançados, comparados a antes. Também tiveram mudanças visíveis na sua aparência. As manchas em seu corpo diminuíram visivelmente, sua pele estava mais lisa do que depois de um tratamento de spa na terra, e a maioria das sardas ao redor do nariz e dos olhos haviam desaparecido. Lich percebeu todas essas mudanças, tentando entender o que havia acontecido, mas não se importava com os efeitos do embelezamento. Mesmo sem nenhuma pintinha ou sardas, ele ainda pareceria um caipira grosseiro. Se sua mãe havia passado alguma coisa para ele, ele não conseguia perceber. Ao contrário de suas irmãs, Lich não tinha nada de sua beleza ou graça. Elina se movia como uma bailarina, enquanto ele era rude e desajeitado o suficiente para se sentir como um homem das cavernas. Lich tinha olhos profundos como os de seu pai, testa alta e nariz um pouco grande para ser proporcional ao seu rosto. Ele não era feio, mas também não era fofo. O melhor que ele conseguiria era um 6 de 10. A única esperança de melhoria de Lich era o surto de crescimento da adolescência, para se livrar de sua constituição magra e esquelética. Descobrir as mudanças no núcleo de mana demorou um pouco mais de tempo. Lich entendeu que sua mana havia sofrido uma mudança qualitativa, se tornando mais densa e mais pura. Isso permitia que ele lançasse feitiços mais potentes, e também reduziu o tempo que levava para ele usar magia elemental e magia espiritual, resultando em um tempo de lançamento de feitiços mais rápido. Através da revigoração, ele podia agora detectar a presença daquele material parecido com alcatrão, espalhado por todo o seu corpo, em seus órgãos, vasos sanguíneos e até mesmo na via neural. Sempre que ele usava a técnica de acumulação, ele podia sentir as pequenas partículas semelhantes a alcatrão sendo puxadas em direção ao seu núcleo de mana, enquanto os maiores se fragmentaram com o passar do tempo, encolhendo de tamanho antes de se mover. Confiante em sua nova força, Lich começou a se aventurar mais profundamente na floresta, procurando por presas maiores. Ele não tinha mais medo de predadores, em vez de evitá-los, ele começou a procurar por eles. Lich queria que sua família tivesse pele suficiente para fazer roupas quentes para todos. Ele estava cansado de ser forçado a usar tantas roupas ao mesmo tempo no inverno, que mal conseguia andar direito, ele andava parecendo um pinguim. O maior problema era que Lich se movia por dentro da floresta fazendo muito barulho, exalando intenção de matar suficiente para assustar qualquer coisa que não fosse estúpida ou desesperado o suficiente para ficar em seu caminho. Foi somente graças ao feitiço Visão da Vida combinado com magia espiritual que ele ainda era capaz de caçar. O raio de alcance da magia espiritual aumentou para 30 metros, 32,8 pés, então ele poderia matar facilmente qualquer animal que tentasse escapar escalando árvores ou que saísse voando. Quando Lich não era capaz de pegar nada, ele atiraria em qualquer pássaro que cometesse o erro de entrar em seu alcance. Um dia, Lich estava explorando uma nova área na floresta de Traum, esperando achar uma refeição, de preferência peluda, e matar 2 coelhos com uma cajadada só. Enquanto olhava para um monte de terra, sua visão da vida mostrava 3 formas de vida se escondendo alguns metros abaixo da terra. Eles não eram fortes o suficiente para serem predadores, mas eram mais que perfeitos para serem lanchinhos. Se isso são roedores ou outro animal, deve ter mais de um saída, não posso perder tempo, eu vou forçá-los a sair. Depois de subir no lugar mais alto do monte de terra, nunca tirando os olhos dos roedores, ele usou magia de terra. Magna! O chão ao redor dele começou a tremer,
fazendo as saídas e os pequenos túneis colapsaram. As criaturas começaram a entrar em pânico, pegando a mesma rota de saída. Lich começou a correr, seguindo seus movimentos no subsolo o mais próximo possível, não deixando eles saírem do raio de alcance da magia espiritual. De um buraco bem escondido perto de um arbusto saíram 3 coelhos grandes e gordos, 2 deles ainda com pelo branco como a neve. Que sorte! Lich gritou enquanto estalava os dedos, forçando o pescoço dos coelhos a girar 180 graus. Vou ficar com a marrom e branca, enquanto trocarei as outras 2 peles com Célia por alguma pele de menor qualidade, mas em muito mais quantidade. Hoje é realmente meu dia de sorte. Lich estava tão acostumado a ficar sozinho na floresta que sempre pensava em voz alta, para quebrar a sensação de isolamento. Ele pendurou os coelhos no cinto pelas orelhas e começou a caminhar em direção à casa de Célia. Depois de alguns passos, Lich ouviu um som estranho se aproximando. Ele nunca tinha ouvido isso antes, então começou a procurar sua origem. Logo ele pôde ver 2 cavalos ao longe, galopando em sua direção. Merda! Parece que falei muito alto. Lutar ou fugir? Para responder à sua própria pergunta, ele ativou a visão da vida novamente. Os cavalos eram apenas cavalos, enquanto os homens estavam longe de serem impressionantes. Aquele que estava na frente era quase tão forte quanto Célia, enquanto aquele que estava atrás era ainda mais fraco que Raais, o pai de Lich. Lich se forçou a esconder um sorriso cruel. Bem. Meu primeiro encontro com estranhos neste novo mundo. Eles são boas pessoas? Aposto que os humanos são humanos em todos os lugares. Isso significaria que eles são idiotas. Mal posso esperar para descobrir. Lich ficou lá, esperando que eles chegassem. O primeiro homem era claramente um servo, vestido com um traje de caçador feito de couro de baixa qualidade com uma crista no peito e nos ombros. Ele era um homem de meia idade com barba por fazer, cabelo curto e preto, olhos malvados e raivosos, juntos de um rosto digno de uma foto policial. O que estava atrás dele estava vestido com um terno de qualidade muito melhor, provavelmente novo. Ele usava o mesmo brasão no peito, mas este parecia ser feito de seda e bordado em ouro. Ele era um garoto de talvez 16 anos, com um rosto bonito e a constituição de um modelo. O couro justo enfatizava seu corpo musculoso movendo-se em sintonia com seu cavalo. Lich ficou muito chateado e sabia exatamente por quê. Eu realmente espero que ele seja tão idiota quanto bonito. Caso contrário, não só serei forçado a começar a acreditar no príncipe encantado, mas também morrerei de inveja. Ei, garoto! O servo tinha um tom de voz rude. O que foi aquele barulho de antes? Lich assumiu sua melhor expressão inocente, brincando de lobo em pele de cordeiro. Bom dia, senhor. Era só eu caçando. Me desculpe se o assustei. A voz de Lich soou genuína. Ele queria dar-lhes o benefício da dúvida. Onde você conseguiu eles? Ele disse ignorando as desculpas de Lich e apontando para os coelhos. Da toca do coelho. Eu os cacei. Lich sorriu vigiando os 2. Dê-nos agora. Eles serão um presente perfeito para minha mãe. O belo jovem também tinha uma bela voz. Se você realmente sente muito, deveria nos oferecer uma compensação adequada. Mesmo um plebeu como você deveria saber o básico da decência. Ele disse com um sorriso zombeteiro. Lich abandonou a atuação como se jogasse fora a cortina. Sério? Roubar uma criança em plena luz do dia? Você não tem vergonha? Criança! O servo repreendeu. Você sabe com quem está falando? Ele é filho do Barão Rata, senhor destas terras. Lich começou a rir alto. Por favor! A floresta de Trau não tem dono, exceto talvez o Conde Lark.
Pare de criar desculpas apenas para se proteger. E além disso, você sabe com quem está falando? Eu sou o Mago Supremo. Vê o que acontece quando você desperdiça seu fôlego com plebeus, corta. O jovem nobre pegou o arco curto que carregava nas costas e preparou uma flecha. Eles são muito estúpidos, é da natureza das coisas. Ele atirou a flecha com mira perfeita em direção ao coração de Lich. Mas Lich estava longe o suficiente e mantinha muitos feitiços prontos na ponta dos dedos. Com um aceno de mão, uma forte rajada de vento atingiu a flecha na lateral, fazendo-a girar fora de controle antes de atingir inofensivamente o solo a metros de distância do alvo pretendido. Apesar de estar pasmo, o jovem nobre conseguiu manter a calma, atirando outra flecha enquanto ordenava que Cortart matasse o garoto. Lich ergueu a mão esquerda, congelando Cortart no lugar com magia espiritual, enquanto com a direita ele assumiu o controle da flecha, que escapou dos dedos do jovem antes de apunhalá-lo no olho. O jovem caiu do cavalo, gritando de dor. E pensar que eu até me preocupei em dar a vocês uma chance de sair daqui vivos. Lich suspirou balançando a cabeça. Espere. Se você matar o jovem senhor, você e quem você ama morrerão. Pense nisso. Lich começou a rir novamente. Sério? E como eles poderiam descobrir o que aconteceu aqui? Lich moveu o polegar esquerdo e Cortart percebeu com horror que sua mão direita se movia contra sua vontade, desembainhando a faca de caça que carregava no cinto. Espere, por favor. Tenha piedade. Não faça isso. Você é apenas uma criança. Ele implorou. Então, quando você quer matar, você mata. Mas quando você perde, eu deveria mostrar piedade. O desgosto na sua voz era perceptível. Lich abaixou seu dedo do meio, fazendo Cortart levar a faca até sua própria garganta. Já que você é apenas um servo, eu vou te dar uma morte limpa. Com um simples movimento de dedo, Lich fez Cortart rasgar a garganta de orelha a orelha. Depois ele se aproximou do jovem nobre que ainda estava se debatendo de dor no chão, sem se importar com o que aconteceu com o seu servo leal. Já você é o tipo de pessoa que eu mais odeio. Lich usou uma mão para deixar ele paralisado no meio do ar, e a outra para bater nele sem parar. Você tem tudo. Dinheiro, beleza, um futuro brilhante, e tudo o que você pode fazer com tantas coisas boas é mexer com quem está lutando para sobreviver. Lich odiava humanos mais que tudo, até mesmo na Terra a única coisa que o mantinha na linha era sua responsabilidade para com a sua família. Mas do Novo Mundo não tinham câmeras, nem GPS, nada. Só havia poder, e pela primeira vez, era ele quem o tinha. Sabe, eu tenho uma irmãzinha muito doente. Lich disse depois de desabafar. Eu nunca pude praticar magia negra em seres vivos, porque usar isso em animais seria simplesmente cruel. Você, por outro lado, é apenas um monstro sob a face de um homem. Você vai ser uma cobaia perfeita. A floresta de Traun soou com gritos durante horas, antes da morte vir colher seu prêmio.